CNTV de volta para contar uma história que virou polêmica em Pacujá, na região norte do estado. Também pudera, né? Uma igreja foi construída no século XIX, foi demolida a pedido do padre da cidade. Segundo ele, o prédio estava velho demais e corria risco de desabar. Alguns moradores da cidade não gostaram dessa ideia, não, porque achavam que a igreja poderia ter sido recuperada. A demolição dessa igreja virou o principal assunto da cidade, como mostra o repórter Marcelino Júnior. As imagens feitas por um cinegrafista amador postadas na internet mostram o momento em que parte da igreja matriz de Pacujá é derrubada. A igreja de São João Batista foi demolida depois que engenheiros teriam apontado problemas na estrutura do prédio, construído em 1889. De acordo com alguns moradores, o que era para ser uma reforma virou construção e a igreja matriz de Pacujá foi colocada toda abaixo. E isso dividiu a opinião das pessoas. Dona Maria José aprova o trabalho que está sendo feito. Para ela, a igreja tinha o risco de desabar, principalmente no período de chuvas. Muito perigoso, descendo água pelas paredes. Então, o padre achou por bem fazer. Ele falou uma reforma, né? Mas como ele viu que talvez a reforma não fosse o suficiente, resolveu fazer isso aí que ele está fazendo. Mesmo assim, Juarez acredita que parte do prédio poderia sim ter sido preservada. A cidade perde um patrimônio histórico muito valioso, porque assim, eu acho que a gente tinha espaço. Poderia ter preservado, né? A arquitetura assim, ia manter a história um pouco assim, porque a torre ela é mais nova. Este professor também lamenta que a demolição tenha apagado parte da memória cultural da cidade. Aqui era um referencial, né, da cidade, era um ponto de referência à igreja de São João Batista. E o que nós podemos ver é que tantas e outras construções que tem Brasil afora aí, que tem mais de 400 anos e que até hoje estão preservadas. Quer dizer, poderia muito bem ter sido feita uma estrutura, né, preservando a fachada dessa igreja. Raimunda diz que a decisão do pároco da cidade de reconstruir a igreja matriz foi aprovada pela comunidade católica e que as críticas são de quem nem comparece às missas. Muita gente combinou, né? Agora depois surge esses assuntos, provavelmente são pessoas que não vão nem à igreja, né? Aí querem criticar, né? Realmente aqueles que seguem a Deus são pessoas que viram ponto de críticas, né? Segundo o padre responsável pela reconstrução, a obra orçada em pouco mais de R$200 mil é resultado de doações dos fiéis e que o risco de desabamento pesou na decisão. A igreja estava toda comprometida, teto, parte elétrica, as paredes, né? Então, se tivesse acontecido alguma catástrofe, estariam me acusando que o padre era irresponsável. Consultando a comunidade, a praça matriz da igreja matriz estava lotada, né? Então trouxe o engenheiro, ele explicou todo o problema, mostrou a maquete visual e muita gente aplaudiu. Tem alguma previsão de entrega da nova igreja? Olha, a previsão é o menor tempo possível, né? 1 ano e pouco, mais ou menos, né? Nós filmou a demolição da matriz e se diz emocionado. A gente fica um pouco emocionado, né? Nem tanto como eu, só como alguns moradores, eu vi assim um pouco a lágrima descendo de alguns. A gente, para guardar um pouco da história, a gente filmou e postou até para alguns amigos que moram fora. Dona Resuleuda, de 85 anos, espera ansiosa pelas celebrações na nova igreja. Quero que a reforma termine, né? A comunidade daqui, do nosso Pacujá, tudo ajudar, né? Que já está assim, tem muita fé em Deus que é de ser levantado. Espera com ansiosidade assistir uma missa na igreja nova. Quero assistir a missa ainda. Não sei, Deus é quem sabe, né?